Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Peço que clique no gostei e compartilhe. Eu tô com a cara assim porque eu dormi muito pouco essa noite. Aliás, quase nada, dormi mal. Mas eu nem tinha prestado atenção, né? Ontem eu fiz um exame de rotina e depois que eu fui ver, a Vênus estava mudando já, 29, né? Eu já estava me sentindo mais cansada, sobrecarregada. E agora, hoje, ela tá 0 grau da casa. Aqui ela tá pegando a casa 6, tá? A casa 6, a casa da saúde. Ela tá entrando na casa 6 hoje, ok? Então, está entre a cúspide da casa 6 e casa 7. A casa 6 está com Saturno a 22, Marte a 22, Júpiter a 22 e a cabeça do dragão a 22, ok? E Vênus a 0 grau, tá? Essa posição, agora, já hoje, de hoje para amanhã, ela não vai, vocês não vão ver nada difícil. Mas, ao decorrer dela, ela vai fazer oposição ao mapa da independência do nosso Brasil, tá? Do nosso país. E o grau 22, que está Júpiter, Saturno e Marte, porque tem uma procissão. O certo aqui é vir pela ordem, hierarquia de grau, pela idade de planetário. Mas quem está trazendo tudo é Marte, que é conhecido como Nabu. Ele vai estar trazendo os temas de Aquário. Quando ele entrar em Peixes, vai suavizar, quer dizer, agressividade física, agressividade verbal. Mas esse aspecto hoje de 22, ele está falando de dívida kármica do passado. É o grau da sombra de Leão, sombra de Escorpião, são sombras. Sombra também na economia. Então, tem dívida relacionada a isso, com esse grau 22. Os hindus, eles têm graus para ter o que falam, né? Os graus positivos e críticos, né? Esse aqui, 22, é um grau crítico para Leão, para Aquário, Escorpião e Touro. Mas não vou falar diretamente para você, porque você tem que olhar o que se você tem o grau de 8 a 22, né, no seu mapa, nessas casas que eu falei agora. Hoje seria um aspecto tenso. Mas no mapa mundial, pega a casa 6 do nosso país, que está relacionada à saúde, à nossa rotina também. Essa conjunção de Marte, hoje, a conjunção de Marte é hoje, 5 de abril de 2022, ele está falando que a partir de agora ele já começa a demolir, principalmente o tema da Casa 11. Aí a gente jogar para a Casa 11 de uma nação, ela pega o Congresso, correto? Mas ela está na Casa da Saúde. Então está falando da nossa rotina do nosso país, também a rotina da vida do aquariano, escorpiano, taurino, o leonino. E está falando do passado. Então, nós temos dívida nesse grau do governante, dívida ancestral, dívida de impostos, dívida de bancos e dívida de construção. Porque Aquário representa a construção. O segundo andar, o alto nível. E também está falando de hierarquia. Os temas da casa de Aquário são grupos. Então, esse grau 22, ele está mostrando as dívidas kármicas que o país tem. E isso vai ser daqui de uns dias para cá que a gente vai começar a observar isso. E o Rahu, a cabeça, como é conhecido, do dragão, que é o nó do norte, ele está nesse grau 22. Ele teve, há um tempo atrás, ele entrou ele fez a 26 com o ascendente do Brasil, ele mudou o panorama político já do nosso país. Então, entrou gente que já estava, vai entrar gente nova, o panorama é outro. Isso, ele já tem vídeo que eu fiz mais ou menos há 2 meses, como eu fiz do dia 10 de junho de 2021, que a crise seria na Europa. Então, por que sabe disso? Por causa de ciclos. Os ciclos não são iguais, mas muitas das vezes se repetem. Eu falei, continuo falando, enquanto o Plutão estiver nesse grau aqui, ele não vai sair daqui sem demolir as coisas que ele tem que derrubar, que é o tema de Capricórnio. Capricórnio rege o quê? Ele é o equilíbrio, ele é o eixo central de uma economia, de uma nação. Está relacionado com, de certa forma, até com a fé. Mas não é uma fé de filosofia tipo de peixe, né? Que você vai lá, medita. Não. É uma estrutura onde impõe as regras. Estrutura religiosa que impõe regra. Então, isso também é coisa que Plutão vai demolir. Políticos que já estão velhos, não funciona mais também, Plutão vai derrubar. Ele está no grau crítico e ele só tende a avançar nesse grau, depois ele vai ficar retrógrado, aí vai maciar, mas quando ele voltar no movimento direto, que será próximo do final do ano, isso tende a voltar de novo. Então, essa crise que se manifestou na Europa, que foi trago pelo eclipse, já é uma crise que se estende
já desde 2016 para cá, que vem se falando sobre isso, está relacionado com essa entrada de hoje de Vênus a 0 grau. Ela vai trazer temas de laboratório da saúde, não só do nosso país, mas do mundo. Tá? Vocês podem ficar aguardando. E no mapa aqui, ó, o Júpiter está na casa 7 dos contratos do nosso país. Então, com essa conjunção que está vindo agora, a gente pode esperar que vai ter umas mudanças também nessa área de contratos. E do país também fazer novos acordos. Isso sempre tem um lado da metade. Mas o problema dessa conjunção é que nem sempre ela vai acontecer e vai vir as coisas no mesmo dia. Mas hoje esse grau 22, ela está mudando a direção, mas falando de assuntos kármicos que a gente tem que resolver dentro da nossa nação. Agora, para o leonino, de Sol e Lua, tem que resolver pendências kármicas. Aquariano também. Assunto com o seu irmão, com os seus amigos e pendências também. E começar também a se projetar para o mundo, aquariano. Taurino também está falando da sua vida, do apego do passado. Grau 22. A Vênus entrou em peixe. Dá uma suavizada para você, vamos dizer assim. Mas o Urano ficará aqui até 2025. Então esse grau também, ele enfatiza isso. O desapego, é a dívida do passado. É a dívida do passado de uma forma pessoal da nossa vida e também de uma nação, que eu vou falar aqui do Brasil, né? Então, as pessoas pensam assim que as coisas com essa conjunção, ela vai melhorar o modo que a gente vê a espiritualidade. Mas essa conjunção também está muito relacionada com a saúde, com laboratórios, com receitas, com medicação, e também vai melhorar também um pouco por esse lado, né? Mas essa entrada de Vênus em peixe é bom, é positivo para o pisciano, para o sagitariano, para o geminiano, é muito positivo. Já para a Virgem, eu não digo tanto, vai ser de acordo com o andar de Mercúrio. Mercúrio até que está numa posição boa para você, de ascendente, Sol, Lua, né? Em Virgem. Mas ela faz oposição à casa 7, depende de onde está. Aí você analisa, Virginiana, onde está a casa oposta, tá? Que é justamente onde Virgem está fazendo isso aí. Aí você vê se é na casa do trabalho, se é na casa de filho, se é na casa do amigo, que você vai ter essa dinâmica aí. Porque Vênus até 7 graus, ela já começa ela entrar no seu mexer. Tem gente que coloca 10 graus, outro coloca 7, depende do astrólogo, tá? A visão. Eu, às vezes, coloco de 5 a 7. Então, a Vênus aqui, por exemplo, eu tenho meu ascendente até 0 grau, então a Vênus, ela já, tanto que essa noite eu não dormi. Pode ver que eu tô com a cara cansada. Ainda tive uma certa apurrinhação pelas redes sociais. Então, eu já fui lá, já eliminei tudo, para não ter problema com ninguém. Eu não gosto de ter problema com ninguém, porque eu já sou de idade e não gosto de me apurrinhar. Até porque tem gente que gosta de virar um pavão, né? De se aparecer demais. O grau 22 em Aquário, ele só é negativo porque quem está levando a procissão, é muito antigo esse termo, no caso é Marte. Marte está 22, ele vai demolir realmente alguma estrutura, obra, problema de encanamento, prédio pode desabar. Então esse grau, ele é negativo, grau 22, tá, gente? Então a cabeça do dragão também está 22. Então, quando ele teve a 26, ele já mudou a visão política, o panorama político, e vai vir muito escândalo ainda em relação a isso, como mostra daqui para frente. A conjunção de Júpiter e Peixes, ela foi muito benéfica quando ela aconteceu. O que eu ainda vou fazer foi 166 anos atrás, se eu não me engano. Mas eu vou fazer um vídeo para falar com certeza, mas acho que foi isso. Então, vai melhorar um pouco o nosso sistema educacional, um pouco de saúde também. Mas para quem tem muita energia em água, você observa. Porque a Vênus, ela traz uma recuperação no sentido hormonal, físico, restabelecimento, até uma cura, ok? E Vênus em peixe, ela também é meio que feiticeira. Ela é regida por Oxum, né? Então, as águas elas estarão mais. Para quem quer fazer limpeza, com essa Vênus já entrando 0 grau, é muito bom. Você fazer terapias, banhos, isso é muito bom. Aí fica a critério de quem conhece, né? Uma forma de usar essas terapias, também é muito positivo, tá? A Vênus em peixe é muito positivo. Quem tem, então, ela em peixe, melhor ainda, né? Então, o que eu quero dizer é que ela traz uma recuperação para a saúde também. Para quem está passando, assim, um momento tenso, vamos supor que esse grau você esteja com Vênus aqui na 6, né? Aí você já tem uma recuperação da saúde, correto? Mas aí vai depender da casa que você tem peixe no seu mapa, correto? O grau 29, 28 e 29, ele é um grau de finalização. Ontem, para cá, eu não dormi realmente.
pode ver que eu tô com a cara cansada, mas eu não dormi. Então, eu finalizei muita coisa de ontem para hoje. Fui no médico, por exemplo, finalizei. Porque a Vênus estava indo para peixe, né? Mas eu não estava nem antenada nisso. Aí hoje que eu fui ver. Hoje que eu falei, nossa, realmente eu fui no médico, passei o dia inteiro lá, fazendo exame periódico. E hoje ela tá a 0 grau. Hoje eu eliminei algumas coisas, pedi desculpa aqui onde tinha que pedir desculpa. E pronto, encerro a conversa. É assim que tem que ser, né? É assim que o mundo funciona. Eu acho que o mundo já tem muita violência e muita guerra pra gente se preocupar e discutir por pequenas coisas. Eu não tô mais nessa idade nem nessa fase, entendeu? E foi nem, aliás, eu não vou nem comentar aqui como se sucedeu isso, tá bom? Eu tenho as pessoas que me ajudam, que trabalham, né? Então a Lilith também, ela faz uma configuração também com Plutão na casa da creche, das crianças, dos investimentos. É a forma como você se comunica com Lilith em Gêmeos, tá? É a forma como você vê o seu irmão, é como você vê o outro, como você tá vendo o seu patrão também, porque tá na casa de trabalho. A Lilith, ela faz um aspecto bom, até de surpresas, vamos dizer. Para algumas pessoas isso aqui vai ser muito viável. Depende do mapa da pessoa. Vamos supor que você tenha, eu não digo nem ascendente, porque hoje o ascendente aqui é virgem, mas se você, fora a casa de Escorpião, Leão, Aquário e Touro, vamos botar aqui o Sagitário, ele tá bem, Pisciano, e o Geminiano também eu considero razoável. A Virgem, ela só vai lidar com essa oposição durante um períodozinho, depois tem um alívio, tá? Mas dá para superar, porque são graus que a gente tem que rever certas coisas na vida e jogar o que é velho fora, que eu sempre falo, e começar. O grau 29, ele finaliza para novos começos. Então, bota na mente assim, que como o Plutão, daqui um dia ele vai entrar em Aquário, um dia não, né? 2024. Então, é uma nova jornada, vai ser uma nova empreitada no mundo. É como, a gente tá vendo vários ciclos, gente, que isso não vai terminar agora. Nós temos ciclo até para 2031, 35. Então, isso a economia do mundo, principalmente com Plutão nesse grau, vou mostrar mais uma vez, 28, 26, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 28, na efeméride, que eu gosto dessa efeméride, do astromapa, ele fala de finalização, a incapacidade dos governos no grau 22 de Saturno, grau 22 de Marte, grau 22 de Júpiter, capacidade de resolver assuntos de educação e saúde relacionado à construção. E Marte está relacionado com o quê? Né? Com o nosso exército, com nossa polícia, por exemplo, com nossa proteção, porque Saturno é meio protetor do universo, né? E também, de certa forma, eu sou do tempo do carro, mas é o policial, vamos dizer, do universo. Então está relacionado, como está em Aquário, não só o nosso Senado, mas também as estruturas, as construções. Então esse grau indica a incapacidade dos assuntos de resolver. Tá assim, os assuntos ele vai ficar emperrado. É igual um carro que você tenta botar a bateria não funciona. Os governos vão tentar achar solução para muitas coisas, mas a coisa está sem motor, não está funcionando, entendeu? É a incapacidade de buscar solução, é a incapacidade de resolver. Esse grau 22 de Saturno, de Júpiter, da cabeça do dragão e de Marte, é a incapacidade de resolver, porque está relacionado com o passado. É a direção que você tem que mudar, a direção do passado. Então, coisas do passado, relacionadas a governo, a ministro, a nossas construções, a nosso poder bélico, não só aqui, mas isso vai afetar o mundo hoje, porque esse grau 22 é mundial. Então, é a dificuldade de resolver. Então, ontem mesmo, de ontem para hoje, o mundo de hoje para coisa, ele já vai ter outro panorama. Vocês podem esperar que a Vênus a 0 grau de hoje começa a ter um novo panorama, indo já uma visão mais íntegra, filosófica, espiritual, meditativa, contemplativa, mas também de trazer soluções para a cura da humanidade, de certa forma. Ela está se alinhando para essa conjunção que já vem, praticamente já está às nossas portas, né? E temos a Lua também, a outra, deixa eu ver aqui, eu até esqueci de ver. Então, gente, hoje a Lua está em Gêmeos, a 7, é bom para comunicação, finalizar os temas que nós temos que finalizar. Ela pega realmente o ascendente da casa 1. Hoje a Lua está pegando o ascendente, não só aspecto, mas para os virginianos hoje, a Lua ela está fazendo aspecto para o ascendente. Para você que é de Virgem, né? A Lua está em Mercúrio, hoje mesmo com a Vênus a 0 grau, mesmo se opondo, mas ainda assim está falando da sua comunicação, das suas redes sociais. Tá bom?
Os aspectos que eu achei mais tenso, foi isso que eu falei, eu não vou ficar porque o vídeo já está em 14 minutos. O Sol está 15 graus na casa 8, ok? De Áries, apontando a direção e os contratos para serem resolvidos dentro do nosso país. A casa 5, ela está sempre associada com nossos investimentos, a nossa relação, a nossa intimidade, o nosso pensamento. O que a gente guarda aqui? Mas ele também não deixa de ser nossa bolsa no mapa mundi da Bolsa de Valores. Aqui o que eu consigo ver que tem temas para resolver em relação à saúde. Talvez construções velhas que estão abandonadas, prédios, hospitais abandonados, porque o Saturno ele está com Marte na casa 6 no mapa mundi, tá, gente? Aqui eu termino mostrando a vocês, porque esse é o astromapa que eu uso, tá ok? Eu já tá em 15 minutos. O que eu quero ressaltar, vamos lá, gente. Você que tem a casa mutável como de Peixe, como Sagitário, Geminiano, tá favorável para o crescimento, tá bom? Para você começar algo novo. E fazer limpezas também, vamos dizer, contemplativa, ressonância, constelação sistêmica. Esse mês está muito positivo. Porque a Vênus em Peixe, ela traz a cura. Ela é mais mágica, ela é meia que feiticeira. Ela é diferente de Vênus em Touro, que já é mais por um lado do gasto, do lado das finanças. Não, Vênus, ela tem um poder de contemplar o outro, de querer curar o outro em Peixes. Isso é um lado positivo, vamos dizer, para o universo. Vai melhorar os ânimos do país, né? Mas ainda assim temos esse grau de hoje, né? Esse Marte a 22, Saturno a 22, mesmo com a cabeça do dragão, né? Que eu chamo. A 22 é a mudança do passado, dívida kármica do passado, para mudar o destino de uma nação. Esse é o aspecto mundial. Ainda está muito emperrado com essas energias ali, com esse grau. Esse grau, ele fala de coisas pendentes do passado que não buscaram. E a incompetência, vamos dizer, de ordem mundial, de resolver esses assuntos. Mas para alguns aspectos, gente, eu considero muito positivo, que é como se a gente tivesse saído de uma zona de confronto muito grande, e agora temos um alívio com essa Vênus entrando em Peixes. Ela hoje a 0 grau, ela suaviza muito, ela cria mais amor, mais empatia, entendeu? É vontade de abraçar o outro, do cuidar do outro, isso é muito bom. Para quem tem Vênus, igual eu já atendi uma pessoa que ele tem Vênus com Saturno em Aquário. Então, é uma pessoa que viveu esse retorno de Vênus. Para essa pessoa foi complicado. Mas ela saindo, e já saiu de cima do peso que ele estava, né? E que foi uma demolição na vida dele. Então, isso causou, e vai causar hoje, com esses aspectos da 22, Saturno, Marte e a cabeça do dragão, é um poder também de derrubar, vamos dizer assim, alguma coisa que ele reconstruiu diante da medicina, diante da saúde, porque Júpiter está 22. Nesse grau está falando do assunto da saúde do passado. Então aqui agora tem um carro, gente. Agradecido a vocês, muito obrigado. Ok? Gratidão, gratidão mesmo, tá? Eu agora vou tirar um dia de descanso também, vou fazer uma viagem, então se eu ficar um pouco ausente é porque eu vou ficar um pouco com meu neto, tá ok, gente? Beijão.